Neste vídeo eu vou tratar de um assunto que tem sido muito politizado, não é um assunto fácil. Temos que primeiramente desarmar certas aspirações, certos vieses ativistas, para tratarmos um assunto que não é simples, ele é complexo, mas que tem que ser enfrentado na atualidade. Eu vou tratar, usando como o gancho para o assunto, o que ocorre atualmente na ilha de Barbados. Ilha de Barbados, que é uma pequena ilha ali de mais ou menos 34 quilômetros de comprimento, com uns 23, 25 quilômetros de largura. É a ilha que está mais a leste, mais a leste do Caribe, praticamente ali já no Atlântico, mas é considerado uma ilha caribenha, está a uns 400 quilômetros de Trinidad e Tobago e está ali ao norte do que seria ali o litoral da Venezuela, e é uma ilha que foi descoberta, se diz ali, talvez por espanhóis. Já em 1513 aparecem relatos e a posição da ilha, chamado de Barbados ou Barbadas, que tem toda uma história, porque tem uns índios ali que usavam certos tipos de barba, então provavelmente talvez seja por causa dos indígenas que habitavam a ilha. O fato é que a partir do século XVII, logo no início do século XVII, a Inglaterra reivindica a posse dessas ilhas, que não eram exatamente povoadas seja por espanhóis, seja por portugueses, apesar de que vários relatos demonstram que muitas vezes no caminho das rotas para o Brasil, para a América, eles pararam ali em Barbados, Então, a partir do século XVII, os ingleses iniciam ali a exploração da ilha, naquele sistema de plantation, levando vários centenas de milhares de escravos para a colonização de Barbados ali, Bom, esse é um ponto histórico, então, situando no espaço ali a ilha de Barbados e a dominação inglesa, até 1966, quando Barbados se torna independente, se torna realmente uma monarquia parlamentarista ligada à Inglaterra, como é a Austrália, outros países que ele considera a rainha da Inglaterra o chefe de Estado, apesar dele ter toda a independência. E aí, nessa história toda, nós vamos ter que colocar aqui ele, sim, o Almirante Nelson, que eu já tratei disso num vídeo específico lá no Instagram, que vou voltar a tratar disso aqui no YouTube, que merece isso. E aí, onde que tem esse entrelaçamento do Lord Nelson com essa situação de Barbados? É que dias atrás a estátua que estava numa praça ali de Barbados desde 1813, em comemoração às guerras napoleônicas, quando o Nelson derrotou finalmente a esquadra francesa, foi colocada essa estátua de bronze num local lá na capital, Bridgetown, que é a capital de Barbados. E já havia alguns anos um movimento bem populista ali em Barbados pedia a retirada da estátua lá desse local público, que ocorreu, como eu falei, dias atrás. Qual é a alegação para a retirada? É esse movimento de revisionismo histórico que eu já comentei em alguns outros vídeos,
de você querer julgar aqueles personagens com base no presente, com uma coisa que ele fez muitas vezes 200 anos atrás. Então, o revisionismo histórico, essas pessoas pertencem ao seu tempo, ao seu espaço. O Nelson não era um bandido, ele não era, como diz numa matéria que eu li, uma pessoa privilegiada, não, ele vem de uma família mediana inglesa, ele não tinha nenhuma regalia, e ele entra para a Marinha muito jovem e segue o seu determinismo, a sua competência até chegar no mais alto grau ali da Marinha Inglesa. Então, colocar no Nelson, como tem sido dito aqui, se o Nelson não tivesse morrido na batalha de Trafalgar, o escravismo ali teria demorado muito mais para ser eliminado, o que não é verdade. Logo em seguida ali aqueles acontecimentos das guerras napoleônicas, a Inglaterra unilateralmente aboliu a questão do tráfico de escravos e não sustenta a teoria de que não, ela tinha um interesse econômico para acabar com o tráfico. Não, tinha muita gente na Inglaterra que ganhava dinheiro com a questão do tráfico. As plantations, como eu estou falando de Barbados, mesmo nas colônias americanas, dependiam desse trabalho escravo. Então, não é por uma questão econômica que ele ia acabar com o tráfico e com a escravidão, numa potencial situação econômica do trabalho assalariado que viria com o capitalismo. Isso é totalmente uma balela. O parlamento inglês, de fato, depois de uma longa discussão que já vinha desde ali do final do século XVIII, na questão da moralidade ou não de usar uma mão de obra escrava, decidiu que isso não era cabível, né? Agora, imputar ao Nelson, dizendo que não, essa estátua tem que sair daqui porque ele é um símbolo do escravismo, de um governo que apoiava a transferência de milhares de escravos. Isso é de um revisionismo, de um minimalismo muito grande. Haiti, que não está tão ali distante ali de Barbados, o que era? Era uma colônia francesa. O que restou do Haiti depois da revolução deles contra os colonos franceses? O que restou? O que teria restado de Barbados se Nelson tivesse fracassado perante Napoleão? Lembrando que a França manteve colônias até praticamente o final ali, a segunda metade do século XX, como Argélia, e sem falar no que seria ali o atual Vietnã. Então, imputar ao Nelson essa pecha de que não, ele é o símbolo do defensor do escravismo e tal, é uma grande ignorância. Mesmo em Londres, existem movimentos que querem retirar a estátua de Nelson de Trafalgar Square, que é a coluna mais famosa, né? Porque várias personalidades inglesas recebem uma coluna em distinção e recebem uma estátua, e Nelson tem a maior coluna, que está inclusive diretamente de frente para o Palácio de Buckingham, né? Então, essa situação em Barbados, quando eu coloco aqui uma foto mostrando a pichação, né, tirando, eu até acho, como o Barbados já declarou que vai deixar de ser um país da comunidade da Grã-Bretanha, então ela não vai mais ter a Rainha da Inglaterra como chefe de Estado, eu acho que ele até pode realmente retirar símbolos ingleses da capital. Inclusive essa estátua ela vai para o Museu da História lá de Barbados. Isso sim, ela pode fazer isso. Trocar o nome, a praça também chamava Trafalgar e se chama já há um tempo os Heróis de Barbados. Isso eu acho que é totalmente cabível, né? Agora, o que não é cabível é tentar mudar a história, colocar esse ativismo político em nome da questão contra o racismo, contra a dominação e tal. Você demonizar alguém que era um bom cidadão inglês, ele estava inserido dentro da sociedade inglesa,
E todas aquelas pessoas estavam fazendo aquilo que aquela sociedade naquele momento. Então, se é para criticar, que critique a sociedade inglesa inteira e não o Nelson. O Nelson não é o responsável pelo que acontecia nas plantations das dominações inglesas. Esse revisionismo histórico é de uma pequenez, é de uma coisa assim, realmente aterradora, porque você primeiro arranja um espantalho, aí você demoniza esse espantalho. Depois de tirar a estátua do Nelson e demonizar o espantalho, você vai procurar o quê? Um outro espantalho? É isso que vai ser feito. Então, esse movimento realmente de jogar estátuas dentro d'água apenas é o que está por trás disso, um sentimento realmente progressista, porque os progressistas é que odeiam o passado, eles não suportam a história da maneira que ocorreu, seja ela boa, seja ela má, ela ocorreu. Então eles querem reescrever a história. E eles estão sempre projetando o futuro, o que vai ser melhor daqui para frente, o que realmente não é verdade. O espírito conservador, ele aproveita realmente os ensinamentos do passado, faz realmente uma meia-culpa daquilo que ele não reproduziria. Quantos de nós, mesmo em comportamentos dentro da família, quando você olha para o passado, você diz, isso eu não faria com os meus filhos, com os meus netos. Mas você não vai lá e arranca os retratos daqueles familiares antigos simplesmente porque você não concorda com o mundo em que ele vivia. O mundo que ele vivia, ele estava inserido naquele tempo, naquele momento. Então, essa história de Barbados é bem interessante que a gente observe, porque tá bom, vão sair da comunidade dos países que aceitam a Rainha da Inglaterra como chefe de Estado, vão seguir o seu caminho, são ali cerca de 300 mil pessoas, num local que vive basicamente do turismo, né? Você veja os cruzeiros marítimos que vão até lá, então não dá para ficar simplesmente demonizando um cara como o Nelson, porque se a estrutura de Barbados tem o IDH hoje que tem, o grau de desenvolvimento vem sim da cultura inglesa, né? Então, mesmo ali tendo 90% da população que são realmente oriundos de africanos, mas quem transformou realmente a ilha numa coisa próspera foi a cultura inglesa, né? Por mais erros que tenham sido cometidos, mas pelo menos um conceito de civilização eles passaram, tanto é que aqueles que hoje vivem em Barbados utilizam tudo isso para seu usufruto, está correto. Eles absorveram realmente de uma civilização, ainda que os tenha escravizado por muito tempo, mas assim, a lógica daquela civilização pôde ser absorvida para benefício de Barbados. De novo, vamos comparar com Haiti, que dizimou todos aqueles colonos franceses, achando realmente que tinham aquela vingança, e vejam que na mesma ilha o Haiti e a República Dominicana, com posturas completamente diferentes. O Haiti, inclusive, ele era muito mais rico, de carvão, de minério, e infelizmente ele se isolou do resto do mundo, ele simplesmente renegou tudo aquilo que poderia aproveitar de uma cultura ocidental, europeia, e ele entrou em guerras ali fratricidas internas, e que é o Haiti de hoje.